Boa tarde, meu nome é Giovana e hoje irei apresentar o trabalho intitulado como A influência do tipo de ensaio mecânico para avaliação da interface adesiva no reparo de resinas compostas. Sabemos que estudos laboratoriais apresentam as vantagens de ter menor custo de execução, bem como gerarem resultados em um tempo mais reduzido. Entretanto, estudos de adesão são geralmente realizados com espécimes não condizentes com qualquer situação clínica no que se diz respeito à geometria da interface adesiva. Com o intuito de minimizar essa limitação, os pesquisadores têm proposto ensaios mecânicos que contemplam diferentes forças, simulando situações intraorais. Dos vários testes de adesão comumente utilizados, os ensaios de microcisalhamento e microtração são os mais comuns. O objetivo do presente trabalho é comparar os resultados obtidos por dois diferentes testes mecânicos de adesão em uma situação simulada de reparo de restaurações de resina composta. Os materiais utilizados nesse trabalho foram espécimes de resina pré-polimerizada e moldes de silicone, com dimensão de 10 por 10 por 4 milímetros. No ensaio de microcisalhamento, foi feita uma base de resina envelhecida que passou por 50 mil ciclos, que correspondem a 5 anos de envelhecimento fisiológico na cavidade oral. Acima dessa base, foi feita a aplicação do sistema adesivo, onde foi colocado cilindros com 0,7 milímetros de diâmetro interno e 1 milímetro de altura. Então, esses cilindros foram fotoativados e aí foram levados para uma máquina de ensaio, que é a EMIC, para que fosse possível realizar o teste de microcisalhamento. E no final, foi realizada uma análise de falha. Para o ensaio de microtração, foi usado a mesma base de resina envelhecida por 50 mil ciclos. Os blocos de resina foram construídos em cima dessa base e, após isso, os espécimes foram fatiados em uma cortadeira para obtenção dos palitos de dimensão 1 por 1 por 10 milímetros. Os mesmos também foram levados para uma máquina de ensaio, a mesma, a EMIC, e ao final do ensaio foi feita uma análise de falha, classificando-o em adesiva, coesiva em dentina, coesiva em resina ou mista. Como é possível observar na tabela 1, os resultados ao reparo em resina composta, a resistência de união para o ensaio de microtração foi melhor quando comparado ao ensaio de microcisalhamento. O coeficiente de variação foi de 0,25 para o microcisalhamento e de 0,32 para a microtração. Como mostra a tabela 2 e a figura 1, o módulo de Wilbon foi semelhante para os dois grupos. Para a microtração foi de 4,54 e para o microcisalhamento de 4,44. A resistência característica foi estatisticamente maior para o ensaio de microcisalhamento do que para o ensaio de microtração. Andrade citou que o ensaio de microtração apresentou melhor resultado quando comparado ao microcisalhamento, e que esse aspecto pode ser atribuído às diferenças na geometria do teste. No presente estudo, a gente pôde observar que o ensaio do microcisalhamento apresentou um módulo de Wilbon semelhante e menor coeficiente de variação em relação ao teste de microtração, mostrando menor dispersão dos dados e nível de confiabilidade semelhante. Andrade também afirma que o teste para microcisalhamento, por mais que não apresente tensão não homogênea na interface, é representativo de situações clínicas. Por outro lado, para o teste de microtração, a tensão na interface é mais homogênea, devido à sua geometria. Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que o teste de resistência de união ao microcisalhamento para o preparo em resina demonstrou mais confiabilidade do que o teste de microtração, com menor coeficiente de variação e módulo de Weibull semelhante. O meu muito obrigada.